Vocês querem saber por que nós gozamos com a tragédia alheia e que isso que temos, né, esse gozo totalmente mórbido, contrático, se baseia na cultura grega? Veja o vídeo após a vinheta. Por que nós gozamos, né, com a tragédia alheia? Se verificarmos, né, isso sempre esteve no nosso DNA, né? Essa relação entre trágico e cômico, né? O fato de tirarmos sarro das coisas mais trágicas que acontecem na vida. Mas vemos que isso é muito preponderante na cultura grega. O porquê na cultura grega? Interessante que a palavra trage e cômico, né? Ou seja, a palavra trágico e a palavra cômico, né, se ajuntando, né, significa tragicômico, vem de duas vertentes, né, que é a palavra tragos, que significa o canto do bode, né. Esse canto do bode significava que não adianta o homem lutar contra o destino, porque o destino já está revelado, né, pelas moiras ou pelo destino, e que o destino final do homem é a morte. E a palavra Comos, né, é de uma divindade grega, né, que era muito fiel ao deus Dionísio. É por isso que vem a palavra comédia, né? A palavra comédia vem de Comos, porque era uma divindade que era adorada, né, entre os gregos, né? E interessante que Dionísio, também conhecido como o deus Baco, até na cultura romana, era o deus da alegria, era o deus da bebida, né? Interessante que a pessoa, quando ela está embriagada, ela faz algo trágico, que a princípio não é nada agradável. Mas se você for relembrar durante um certo tempo, essa coisa vai virar cômica. Então é por isso que toda tragédia ela é cômica. E isso sempre dependendo do contexto onde é inserido. Uma coisa muito interessante, se verificarmos, por exemplo, o deus Pan, que era o deus das florestas. Ele se gabava, ele ficava muito feliz em deixar os seus seguidores apavorados, né? Então, por exemplo, as pessoas que eram adoradores do deus Pan, o deus Pan era uma pessoa, metade pessoa e metade bode. E Pan, ele era um servo até mesmo do deus Dionísio. Então, ele se alegrava em fazer as pessoas se perderem nos bosques ou no meio das florestas. Então é por isso que vem a palavra pânico, que se vem de Pan, né? Advém, na verdade, da etimologia Pan. Então o cômico ele sempre está associado de uma determinada maneira naquilo que a pessoa está totalmente desvinculada ou desconexa. É algo que atrapalha o fluxo. Um exemplo, quando uma pessoa se perde, ou então quando uma pessoa tenta sacanear o outro, né, fazendo o outro se perder, a pessoa fica apavorada e depois, sabe, é revelado para a pessoa que foi feito um certo tipo de pegadinha, né? Então a pessoa pega e ela dá risada. Então a pessoa ela sai do estado de pânico para o estado de alegria. Mas quando eu falo pânico, eu não falo no sentido, né, psicanalítico. Eu falo dentro do sentido mitológico e dentro da filosofia grega, onde está sendo destrinchado esse conceito de pânico, né? O interessante é que o ser humano ele sempre goza com a tragédia alheia de uma determinada maneira. Mas o interessante é que isso muitas vezes acontece com pessoas que não conhecem a história da outra. O que vemos, por exemplo, né,
com muita frequência em pegadinhas, por mais que seja tudo vinculado, né, amaranhado, tudo negociado para que algo aconteça. Então o cômico ele está sempre vinculado a algo que foge de um fluxo, algo que está agindo de uma determinada maneira, naturalmente, e que aconteça algo que rompa esse fluxo e a pessoa tem uma atitude totalmente impensada. É nessa atitude impensada que flui o instinto da pessoa, né? Algo que a pessoa, por exemplo, ela tenta reprimir de muitas maneiras até. Então, num momento de pânico ou num momento, né, de pânico ou de pavor, mediante uma brincadeira engraçada ou até mesmo sem graça, a pessoa pega e se revela. Então é por isso que a palavra pânico ela tem muito a ver com isso. E a palavra tragicômico, porque tudo que aquilo que é cômico antes era algo trágico. Isso se remete muito na literatura grega, né? Por exemplo, tem os contos de Ésquilo, na verdade, me perdoe, Sófocles e Eurípides. Esses são autores totalmente trágicos, né? Que conta a história final, né? Por exemplo, a obra de Sófocles, que é Antígona, que o final não é nada cômico, mas há outras obras, né, que falam sobre essa natureza do cômico, ou seja, somente as pessoas que eram visitadas pelos deuses tinham essa natureza totalmente prejudiciada, né? Não, na verdade, prejudicada, me perdoe. Então, esse conceito do trágico, né, vai sendo sempre desenhado dentro da filosofia grega e da tragédia grega. Então, um dos grandes trágicos que eu até, né, recomendo para que leiam seria Ésquilo, Sófocles, na verdade, e Eurípides. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, né, dê um like no nosso canal, aperta o botão joinha, né, e se inscreva, comente nos nossos canais e anuncie esse pequeno canal. Eu agradeço, como sempre, a atenção de todos e até a próxima.